Fala galera, beleza? Com vocês, mais um vídeo do meu, do seu e do nosso canal Papo Nada Sério. O vídeo da semana começando hoje e como eu já disse, já vinha falando, afirmando ao longo de outubro, começamos hoje o primeiro vídeo do mês de novembro, aquele que dará o pontapé inicial na nossa nova série de vídeos. Confere aí. Somos filhos de uma mesma cor, mesmo sangue, mesma dor, com espírito de guerra e luz. É isso aí, a série A Consciência Negra, mas o respeito todos devemos ter. Gente, faço só essa frase como alusão a justamente a escolha do dia 20 de novembro como sendo o dia de reflexão da história, da cultura e de toda a performance relacionada ao resgate, tá, das origens dos povos afrodescendentes aqui no Brasil. É isso aí. Inclusive no ano passado nós fizemos durante esse período a série Mãe África, os caminhos que a trouxeram ao Brasil. E nós podemos fazer essa viagem às avessas, tá? Identificando justamente elementos que compõem hoje a nossa cultura, que são oriundos ou advindos da África. É isso aí. E hoje, a partir de agora, o nosso vídeo, a nossa série de vídeos, A Consciência é Negra, mas o respeito todos devemos ter, vai nos levar novamente a resgatar um pouco mais da origem do 20 de novembro e, subsequentemente, todos os outros vídeos que vêm até o final desse mês irão destacar a importância de nós respeitarmos as diferenças e, acima de tudo, reconhecermos na cultura de matriz africana o nosso início, a nossa base como sociedade brasileira. E vocês estão convidados a fazerem desde já, desde agora, essa viagem aqui, junto comigo, no nosso canal Papo Nada Sério. Beleza? Ok? Mas, enquanto a gente não começa o vídeo, você está aí? Ainda não é inscrito no nosso canal? Gente, vá lá no sininho de notificação, naquela parte vermelha escrita inscreva-se. Quando você teclar lá, os sininhos vão aparecer. Bate naquele lá que parece que está tremendo, que ali é o símbolo das notificações. Você tocando lá, toda semana vai estar recebendo as notificações para poder assistir os novos vídeos que são postados semanalmente. Beleza? Ok? Depois de assistiu, compartilha com quem você quiser, dá essa força aí pra gente, deixa o like também, no final os comentários. Os comentários é onde eu queria chegar. Galera, eu tenho dito desde o começo do mês passado que esse mês, além dos vídeos especiais relacionados ao dia 20 de novembro, que nos lembra a consciência negra, nós também iríamos trazer algumas surpresas para vocês. Pois é, quer saber de uma? Dá uma olhadinha aí. E aí, gostaram? Pois é, até o final desse mês vamos estar sorteando 4 delas. São nossas canecas comemorativas no canal Papo Nada Sério, que lembra justamente o 20 de novembro, tá? Como a data específica do Dia da Consciência Negra. Inclusive, já estava explicando para vocês como é que funciona esse sorteio. No final do vídeo eu vou estar relembrando a vocês. Vocês não perdem por esperar. Gostaram da caneca? Além de sortear ela, eu ainda vou dar para vocês algumas dicas legais, mas só no final do vídeo. Primeiro, vamos a ele. Já eu volto. Toda minha 20 de novembro, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Tá? Então, essa data, como dia de comemoração entre os movimentos afro-brasileiros, né, ela foi instituída justamente no dia 10 de novembro de 2011, através da Lei Federal número 12.519. E, de fato, essa data ela expressa muito bem, por parte desses movimentos, aquilo que foi
a luta, a resistência dos povos africanos e afrodescendentes enquanto escravos aqui no Brasil contra esse processo hediondo de escravidão, tá certo? Mas vocês sabem por que esse dia foi especificamente escolhido para este momento? Bom, se deve basicamente pelo fato de Zumbi ser um dos grandes líderes da história brasileira, tá? E dos povos afro-brasileiros no tocante a resistir à escravidão. Ele mesmo, grande guerreiro, né? Afrodescendente, que ao ver seus irmãos presos, cativos, teve a iniciativa, junto com mais outros, no tão conhecido Quilombo de Palmares, a querer, de fato, invadir as fazendas e libertar os seus irmãos do cárcere. Mas quem foi Zumbi de fato? Como é que essa data especificamente tem levado ou movido esses movimentos afro-brasileiros a lutarem realmente pelos direitos dos povos afro-brasileiros na atualidade? A escolha do 20 de novembro, gente, para lembrar, ela acontece especialmente num congresso realizado entre os primeiros movimentos afro-brasileiros ou negros no Brasil, tá? Dentro do contexto do regime militar. É bom que a gente diga isso aí, tá? O regime militar já estava em declínio. Esse congresso acontece junto com outros movimentos sociais que começam então a aparecer, né, aproveitando aí esse enfraquecimento do regime militar. Ocorre em 1978, tá certo? Tá ok? E com o processo de redemocratização no Brasil, entre 85 e 88, já dentro da Constituição, né, a chamada Constituição Cidadã de 1988, muitos grupos afro-brasileiros ganham força e voz política, inclusive conseguem levar ao Congresso Nacional discussões pautadas com relação ao resgate e reconhecimento tanto da história como da cultura afro-brasileira, até então tão discriminada, tá, dentro do contexto brasileiro. Porque basta a gente lembrar que, após a assinatura da Lei Áurea, todo um processo discriminatório passa a ser desencadeado em cima dos povos afro-brasileiros, tendo em vista que a própria forma em que a própria assinatura da Lei Áurea, que pôs fim à escravidão, ela acontece. A lei é assinada, entra em vigor, se libertam todos os escravos que ainda permaneciam, né, cativos no Brasil, mas não se dá o contraponto, ou a contrapartida, que é justamente uma política inserida na própria lei que pudesse auxiliar esse processo, tá, de pós-escravidão, tá certo? Fazendo justamente essa ponte entre o fim da escravidão e a nova vida que esses escravizados deveriam levar. Tá? Não se pensou, por exemplo, na questão da educação, acesso ao trabalho, acesso à moradia, à saúde, enfim, eles ficaram à míngua, tá? Totalmente jogados à própria sorte após a assinatura da Lei Áurea. Quer dizer, na verdade, até o fato desses movimentos ao longo, tá, do século XX nunca jamais terem reconhecido o 13 de maio de 1888 como uma data de luta que pudesse de fato valorizar ou dar representatividade, tá, ao dispositivo de luta desses povos dentro da sociedade brasileira, tá, pela não discriminação e pelo reconhecimento de seus direitos dentro da sociedade brasileira, além da evocação do processo histórico e cultural, faria então esse resgate, eles jamais reconheceram então o 13 de maio como sendo essa data específica que eles iriam então tentar fazer isso aí. E aí o 20 de novembro, por quê? Alguns historiadores identificam o 20 de novembro como sendo, disse para vocês, a data, tá, correta da morte de Zumbi dos Palmares, 20 de novembro de 1695. E vendo alguns aspectos relacionados à vida do próprio Zumbi, eles veem que ele se respaldou numa luta contra a escravidão. E aí pensaram, por que não usar ele como nosso símbolo? E de fato, eles tiveram muito a ganhar a partir daí, tá certo? Esse reconhecimento, né? E usando o dia 20 de novembro, não especificamente o dia 20 ainda, mas
a imagem de Zumbi, a memória de Zumbi, os seus feitos, para encabeçarem justamente essas lutas pelo reconhecimento de mais políticas públicas voltadas para o reconhecimento dos povos afrodescendentes aqui no Brasil. E aí algumas leis, dentro do contexto da Constituição de 1988, passaram a ser reconhecidas. Uma delas foi a Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989, beleza? Que falava sobre a questão do preconceito de raça ou de cor, criminalizando isso aí. É isso aí. A Lei 7.716, que é a Lei de Preconceito de Raça ou de Cor. Em seguida, veio aquelas chamadas leis como as de cotas raciais, voltadas especificamente para a educação superior, ou acesso, tá, de jovens afro-brasileiros nas universidades públicas, uma vez que nesse período aí, nesse processo, a gente vê uma elitização das universidades públicas, tá? Principalmente por filhos de pessoas de camadas sociais mais elevadas, camada média, alta e alta, tá? E alguns brancos, podemos dizer assim, que tinham acesso às universidades. Lógico que a gente não tira o mérito com relação à preparação, o acesso à educação e poderem por méritos passarem. Mas os mesmos direitos, as mesmas oportunidades não eram dados, por exemplo, às populações de periferia, aos jovens, né, de baixa renda, que viviam debaixo de uma condição social precária. E aí se inclui os jovens afrodescendentes, que também passavam pela mesma situação. Então, a lei de cotas raciais veio com esse intuito, tá? De primeiro início, de início, inserir ou dar oportunidades para que mais jovens, tá, de condição social precária e afrodescendentes pudessem adentrar as universidades públicas, ocupando justamente esse espaço, tá certo? E posteriormente ela foi aplicado a essa lei um aditivo que também falava sobre a questão de concursos públicos e o acesso ao serviço público, tá? Anos depois foi feito dessa maneira, ok? E depois, mais recentemente, em 2003, foi criada a Lei 10.639, que passou a vigorar no dia 9 de janeiro, que estabelecia a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas públicas e, com o tempo também, com o implemento da Lei 11.645, que adicionava também o ensino da história e cultura indígena, também a obrigatoriedade nas escolas particulares, ok? O fator primordial da existência ou da criação dessas leis era justamente uma prevenção, tá, para reparação aos danos sofridos pela população negra na história do Brasil ao longo de quase 4 anos de escravidão, 400 anos de escravidão, quase 4 séculos, certo? Eu queria dizer isso aí, 4 séculos, só queria falar 4 anos. Esqueçam, quase 400 anos, tá, de escravidão no Brasil. Inclusive eu estava até pensando recentemente, né, e tenho sempre pensado nisso, só imagina quando a escravidão acabasse, se pegasse o número de escravizados que existiam no Brasil, se o Ministério do Trabalho, né, as delegacias regionais de trabalho, com seus fiscais de trabalho, pudessem calcular, tá, afrodescendente por afrodescendente, o tempo de serviço que eles prestaram, né, como escravos, tu acha que o Brasil teria dinheiro suficiente para pagá-los? Cara, é uma soma exorbitante, viu? Já pensou nisso? O que vocês acham? Deixa lá nos comentários, no final, a gente compartilha e troca essas ideias. Mas pode ter certeza, seria muita grana mesmo. Por trás dessas leis estão as iniciativas para acabar com o apagamento que os negros e a história e cultura dos africanos sofreram no Brasil. Isso é verdade, gente, é iniciar-se justamente pelas consequências da Lei Áurea, que eu já citei para vocês. Além disso, os movimentos abolicionistas tinham interesses distintos. Genuinamente, aqueles que pensavam numa transição de pós-fim de escravidão para as políticas públicas, foram poucos, né? A maioria pensava justamente em outro processo, iniciado lá antes da proclamação da independência do Brasil, tá? Por exemplo, José Bonifácio de Andrada, até no vídeo anterior eu falei sobre isso, que pregava a questão do embranquecimento da raça brasileira, ou
eugenia. É isso aí. Eles queriam embranquecer a raça brasileira, apagando definitivamente o traço, né, dos africanos que aqui tiveram e seus descendentes. Que coisa horrível, né? Ainda bem que isso não aconteceu. Porém, tá, como consequência dessas políticas arbitrárias, infelizmente, né, os afrodescendentes passaram por situações discriminatórias diversas, que infelizmente hoje, ainda em pleno século XX, nós ainda precisamos estar discutindo e precisamos estar trazendo à tona essa questão. E a Lei 12.519, que institui justamente o dia 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra, seguiu esse barco aí. Essa lei foi instituída em novembro de 2011, dia 10 de novembro de 2011, pela então presidente Dilma Rousseff, no seu primeiro mandato, certo? E a partir dessa diretriz aí, tá, que infelizmente não conseguiu instituir um feriado nacional, mas se deixou livre para que estados e municípios, tá, decidissem se teriam ou não um feriado nesse dia. O fato é que hoje existem em todo o Brasil 1.047 municípios, tá, de um total de 5.561, que fazem, desde 2018, tá certo, a pré-direção para que esse dia, nesses municípios, seja decretado realmente um feriado nacional. Beleza? Ok? Mas por que a figura de zumbi vigora em relação a essas leis que eu acabei de citar para vocês? Beleza? Bom, ela é especialmente reivindicada pelos movimentos negros no Brasil como símbolo de todas essas conquistas, pelo que zumbi representa para esses movimentos. Resistência, né? Luta pelo reconhecimento hoje das políticas públicas e também do resgate à cultura e história afro-brasileira. Tranquilo? Da mesma forma que Zumbi lutou, tá, para defender seus irmãos contra a escravidão, tá, ele hoje serve de símbolo para esses movimentos, para a ratificação das leis que já garantem, né, acesso a esses direitos às populações afro-brasileiras, como também por novas políticas que também, além de diminuir, acabem de vez com o preconceito, com a discriminação racial como um todo. Certo? Por essa razão é que Zumbi é escolhido como símbolo dessa diretriz. Para vocês terem uma ideia, o nome de Zumbi, inclusive nessa questão aí, está por trás de algumas diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, como personalidade a ser abordada nessas aulas de ensino como exemplo da luta dos negros no Brasil. Tá certo? Tá ok? Tanto é que essa sugestão orienta-se por uma das determinações da Lei 10.639, que afirma o seguinte: o conteúdo programático incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Então, esse parágrafo aí, tá, inciso da Lei 10.639, que está presente nas diretrizes curriculares do ensino básico no Brasil, justifica, tá, inclusive o 20 de novembro, trazendo a figura de Zumbi para ser ensinada como sendo justamente aquele que, nesse contexto de lutas, tá, todo o período colonial, Brasil reinado, Brasil independente, o símbolo maior das lutas das populações afrodescendentes pelos seus direitos e contra a escravidão e, mais recentemente, justamente pela ratificação dessas leis que já existem e criação de outras novas leis que possam minimizar os efeitos da discriminação e do preconceito racial a ponto de terminá-lo, de acabá-lo. Tá? Não seria necessário leis se nós tivermos a consciência de que todos nós somos iguais perante a lei e respeitássemos os direitos de todos. Mas, infelizmente, as leis são criadas para fechar as lacunas. Quando falta o respeito, as leis
elas acabam sendo criadas para que isso seja imposto. Se você não respeita por livre e espontânea vontade, a lei vai te obrigar a respeitar. Não nem deveria ser assim, né? Deveríamos ter um pouco mais de consciência com relação à nossa igualdade com os nossos irmãos da etnia africana, o afrodescendente, do caucasiano, do amarelo, do vermelho, enfim, de todos. Porque, volto a repetir, gente, não existe mais de uma raça, existe uma raça, a raça humana. Etnias são diversas, porém precisamos também mostrar o respeito pelas diferenças, beleza? E não é a cor de pele de uma pessoa que define o seu caráter, tá? Sua inteligência, sua subjetividade. Na verdade, todos nós precisamos estar nos colocando constantemente no lugar do outro. A empatia nesse momento é importante, tá? Para que a gente possa entender que, de fato, leis são criadas para cobrir as nossas falhas. Porque onde a gente falha em fazer o que é certo, a lei nos lembra disso. Beleza? Mas, afinal, gente, por que a escolha de Zumbi para ser esse símbolo? A história realmente mostra que ele foi esse grande guerreiro que lutou a favor de seus irmãos? Quem de fato foi ele? Essa é uma pergunta complexa de se responder, uma vez que as fontes e evidências a respeito dele ou da sua vida são muito raras, são poucas, né? Tratando-se daquela questão dos historiadores que descobriram de fato a data da sua morte e a partir da adoção, né, dele como símbolo maior, passa-se justamente por algumas questões que não são tão solúveis assim acerca da sua vida. Episódios que são narrados, mas que ninguém sabe de fato se eles são reais. O que os historiadores sabem atualmente é que Zumbi dos Palmares foi um dos líderes do maior quilombo da história do Brasil, o Quilombo dos Palmares. Alguns fatos da vida de Zumbi dos Palmares, que eram tidos como certos décadas atrás, atualmente são questionados pelos historiadores pela falta de fontes e por informações imprecisas levantadas por alguns dos estudos feitos no passado. Algo atestado de modo quase unânime por historiadores é que Zumbi nasceu no Quilombo dos Palmares. Isso aí é fato, realmente é comprovado. Mas, durante décadas, consolidou-se a versão escrita por um jornalista chamado Delcio Freitas, que falava que Zumbi nasceu em Palmares, mas foi sequestrado ainda criança e criado por um padre, tá? Num povoado próximo ali à Serra da Barriga. Na adolescência, Zumbi teria fugido, retornado ao Quilombo e se tornado um importante general que defendeu Palmares dos bandeirantes. Porém, essa versão atualmente não tem o respaldo da historiografia, pois se embasa em documentos a que somente o autor do livro teve acesso. E quando isso acontece, há justamente, de forma natural, os questionamentos com relação à veracidade ou à existência desse documento. Inúmeros estudos, tá, acerca da vida de Zumbi foram realizados e todos eles esbarram na falta de evidências históricas para sustentar algumas das conclusões realizadas. As análises recentes, porém, apontam para a forma como diferentes versões de Zumbi foram construídas e seus usos políticos. Inclusive, a questão da inserção dele, tá, como símbolo de luta dos movimentos negros no Brasil e a própria justificativa para que, dentro do contexto do ensino da história africana e afrodescendente e afro-brasileira, se insira ele como esse símbolo de resistência aqui no Brasil. Segundo Laurentino Gomes, ele destaca em alguns aspectos, o historiador, que a imagem do Zumbi é uma construção idealizada a partir do século XIX pelo movimento abolicionista. Nessa construção, Zumbi transformou-se no herói das lutas pela liberdade, não só dos escravos e negros, mas também dos camponeses, índios, das minorias. Foi essa imagem que esteve por trás de todas as conquistas recentes do movimento negro e ainda hoje ela está em vigor, certo? Ok? E aí, dentro desse contexto, a gente analisa justamente como é que cada contexto, né, histórico vai adotar a figura do próprio Zumbi.
Quando se fala aqui da questão de alguns movimentos abolicionistas do século XIX, fala-se justamente daqueles movimentos que pensavam num processo de libertação dos escravos, com o fim da escravidão, de maneira transitória a um processo de acesso a políticas públicas para os ex-escravizados. Esses tinham, sim, essa mentalidade de fazer essa transição de maneira coerente, de maneira correta e que não trouxesse prejuízos para a população afro-brasileira. Beleza? Mas, como já citei antes, nem todos os movimentos abolicionistas tinham as mesmas intenções desses especificamente que lutavam pelo fim da escravidão, porém com um processo transitório que levasse os escravizados ao acesso a essas políticas. Tá certo? Por essa razão, né, não por outra, os atuais movimentos afro-brasileiros, né, os movimentos negros no Brasil, seguiram a mesma linha, tá, de luta que esses movimentos abolicionistas no final do século XIX, que pensaram no fim da escravidão de maneira sustentável e com acesso a políticas públicas, tinham, tá, a figura ou a imagem de zumbi como esse símbolo, certo? Ok? Pensando nisso, o dia 20 de novembro tem a sua coerência e o seu respaldo como um dia de luta, tá? Não luta armada, mas luta de consciência, luta de verbalização, de discussões positivas em torno justamente de um documento ou de documentos de políticas que possam viabilizar ainda mais direitos a essa população e que, cá para nós, mais algum tempo, tentem terminar com essa questão de discriminação. Afinal, todos nós somos iguais. Raça é humana, etnias são várias, mas o respeito, né, se assegura a todos e precisa, na prática, ser demonstrado. E nós queremos, então, deixar aqui a nossa palavra de incentivo a partir desse primeiro vídeo, outros virão, que a consciência, de fato, é negra, mas o respeito cabe a todos nós termos uns pelos outros. Beleza? Pensa nisso? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Mas, já parafraseando os próximos 3, né, não se preocupe que a gente vai trazer alguns aspectos importantes, inclusive alguns aspectos já atualizados, né, como, por exemplo, em que pés andam, né, a aprovação de mais políticas públicas aqui no Brasil, voltadas justamente ao benefício das minorias e até da população afro-brasileira, que é o maior percentual do Brasil, tá? Mais de 50% da população brasileira é composta de afrodescendentes, graças a Deus, certo? Vamos falar também sobre em que pés andam, tá, o acesso à documentação oficial como reconhecimento dos quilombolas como propriedade daquelas famílias que ali habitam, né, uma vez que muitas delas estão sendo ameaçadas até de despejo. A gente vai trazer aí, tá, algumas pesquisas mais recentes, informações mais detalhadas sobre essa questão. Vamos falar, tá, sobre as grandes personalidades afro-brasileiras que de alguma forma se tornam aí grandes vozes nesse processo de luta, tá, contra a discriminação e o racismo no Brasil. E a gente vai trazer depoimentos importantes também. Vocês não perdem por esperar. Os próximos vídeos, ó, vão estar bombando também. Valeu, galera? Mas usamos esse outro aqui, esse primeiro, como abertura de todo esse processo. Eu espero que vocês tenham gostado. Já convido vocês também a acessarem os nossos vídeos do ano passado, onde nós fizemos uma série chamada, eu até acho que citei no início, né? Mãe África, os caminhos que a trouxe para o Brasil, e ali a gente trouxe todo um balanço acerca também de algumas políticas públicas, mas basicamente um resgate da história das matrizes africanas a partir da própria África, fazendo essa viagem, né, oposta de lá para cá, para entendermos basicamente como foi que todo esse processo de escravidão e discriminação racial, discriminação étnica, acaba ocorrendo ou se desenvolvendo não só no Brasil, mas em muitas partes da América Latina. Beleza, galera? Então, vocês que gostaram do vídeo aí, ó, compartilha com os outros, deixa lá o like, dá essa força pra gente, mas não vão embora agora não, porque eu disse lá no começo que teria algumas novidades, né? Pois é, hoje é muito importante que você, nosso inscrito, que dá essa força aí pra gente. Comentem mais ainda, tá? Porque a partir do primeiro comentário ao 10º, eu vou estar justamente pegando essas pessoas, tá, que deixaram seus comentários, os primeiros 10,
para participarem do nosso sorteio. É o primeiro sorteio de um brinde que a gente vai trazer para vocês. Querem rever o brinde aí? Ó? Veja aí. O brinde é isso aí, uma caneca personalizada do canal Papo Nada Sério, fazendo alusão justamente ao Dia da Consciência Negra, galera. E a gente vai sortear 4 ao longo do mês, tá certo? Um sorteio já vai se dar agora, na sexta-feira, dentro da nossa live, que vai ser feita lá no Instagram, tá? Lembrando que a nossa live é ao vivo, a live das sextas-feiras, 10h30 da noite, é lá no Instagram, tá? Eu prometo não me alongar tanto na live, até para que haja tempo de vocês acompanharem o sorteio. Mas se vocês não conseguirem acompanhar, eu quero que vocês acompanhem, gente. Vamos lá assistir a live, porque com certeza na live, tá? Acompanhe a live, porque na live a gente vai fazer o sorteio e vocês vão saber se ganhou ou não, tá? Os 10 primeiros que comentarem esse vídeo, tá? Depois de assistirem, tá certo? Beleza? Vocês vão poder então participar, ter a oportunidade de participar do sorteio que vai acontecer nessa live e concorrer àquela caneca personalizada que eu mostrei para vocês. Gostaram? Pois é, vou te dar outra dica, viu? Mesmo que você não seja sorteado e não ganhe, se você quiser adquirir uma delas, lá no final do vídeo eu vou estar dando para vocês, explicando como é que vocês podem fazer para adquirir aquelas canecas, tá certo? Eu gostei demais, me apaixonei. Já reservei logo 2 aqui para mim. É isso aí, quer ganhar a sua? Então, comenta lá no final do vídeo, deixa seu comentário, que se ele tiver entre os 10 primeiros, torça, porque você vai para o sorteio lá na live. Valeu, galera? Então, mais uma vez, obrigado. Ó. Um beijo para vocês, um abraço, fiquem com Deus, fiquem com a gente aqui também. Não esquece a gente não, toda semana um vídeo novo, semana que vem tem outro. Participem da live, deixem comentários. Né? Participe legal, dê lá a tua ideia, que com certeza a gente vai acatar a tua ideia e fazer então com que ela se torne realidade nos nossos próximos vídeos, porque eu sempre digo para vocês, além de comentários, né, o interesse de querer ganhar o sorteio, vocês podem comentar também, tá? Qualquer coisa que vocês queiram sugerir para melhorar os nossos vídeos, que com certeza a gente vai poder fazer junto com vocês, tá bom? Então fiquem com Deus. Até a próxima quinta-feira aqui no canal do YouTube, o nosso vídeo da semana. E para vocês que acompanham a live toda sexta-feira, até sexta, que a gente vai estar lá trazendo a discussão mais aprofundada, tá, no vídeo de hoje e fazendo o sorteio do brinde. Tchau, galera! Luz, ferro, fogo, céu e cruz. Muitas vezes eu na pele senti